Hello, pessoal! Eu sou a Adri e hoje nós daremos continuidade à nossa lesson anterior, o meu primeiro vídeo onde aprendemos sobre o verbo to be. Relembrando que verbo to be em português significa ser ou estar. Nesse caso, não fizemos nenhuma conjugação, ou seja, o verbo está no infinitivo ou raiz. Ao conjugar, assim como no português, eu preciso das pessoas, os chamados pronomes pessoais, ou seja, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em inglês, eu utilizarei I, we, you, he, she, it, we, you e they, que ficaria I am em inglês igual a eu sou no português, ou seja, o eu é a pessoa, o pronome, que seria o I, e o am é o verbo, que seria o sou. Assim como ficaria I am para eu estou, ou seja, o I sendo a pessoa, o chamado pronome pessoal no português, e o am, o verbo, que estaria indicando o que isso significa, a ação de tudo isso. Quais os pronomes pessoais em português, então? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. Aí eu conjugo, eu uso de acordo com o verbo que eu utilizo na frase. Exemplo, o verbo ser. Quando eu conjugo ele, ele fica eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. O verbo foi conjugado de acordo com a pessoa sobre a qual eu disse algo. Em inglês, o ser e estar é chamado verbo to be, e eu posso utilizá-lo significando qualquer um dos dois. Eu saberei a tradução ideal observando o contexto, o assunto tratado. Para fazer uma frase negativa, lembrando, na aula anterior nós já aprendemos a formação da frase positiva, a afirmação. Agora nós vamos verificar a formação da frase negativa, e é muito parecido com o português quando se fala em verbo to be. Assim, acrescento apenas o not, que em português significa não. Por exemplo, eu não sou em português ficaria I am not. Ela não é ficaria she is not. Quando eu digo eu não estou, I am not. Ela não está, she is not. Observem, pessoal, o not vem depois do verbo, ou seja, a gente só precisa acrescentar o not depois desse verbo. E quais são os verbos? O am, o is ou o are. Primeiro eu coloco a pessoa que está praticando, fazendo essa ação, que seria o I, you, o he, o she, o it, o we e o they. E em seguida o meu verbo. E para negar eu coloco o not. Vamos ver alguns exemplos de como fica. Porém, antes, observem o nosso vocabulary, o nosso vocabulário que vocês aprenderão hoje e nós utilizaremos em seguida em nossos exemplos. Vamos lá? Artist, hairdresser, driver, students, salesman, banker, mechanic, carpenter, bear. Aprenderam? Essas são algumas profissões, professions ou occupations, ocupações que nós estaremos aprendendo hoje. Vamos lá, pessoal. Vamos começar com os nossos exemplos. Quando eu digo para você na afirmativa, eu estou dizendo que isso é o fato, I am artist, ou seja, eu sou artista. Para fazer na negativa, eu digo I am not artist. Observe, eu coloquei a pessoa, que é o I, em seguida o verbo am e depois o not. Ou seja, se eu for fazer a tradução ao pé da letra, eu estarei dizendo eu sou não artista. Só que isso não teria nem pé e nem cabeça no português. Então, o que eu faço? Eu faço essa tradução de uma forma que ela dê sentido na língua portuguesa. Se eu estou dizendo ao pé da letra eu sou não artista, eu estarei dizendo de uma forma para que as pessoas compreendam no português, eu não sou artista. Então, embora eu coloque o meu not depois do verbo, eu utilizo no português, na minha tradução, como se ele estivesse antes. Então, I am not artist. Em português fica, eu não sou artista. She is hairdresser. Ela é cabeleireira.
Em inglês, she is not hairdresser. Observem novamente. Primeiro eu utilizei o she, que é o ela, depois o is, que é o verbo que acompanha a pessoa do she, e em seguida o not, que veio negando tudo. A tradução ficaria, ela não é cabeleireira. Repetindo, eu faço a tradução de uma forma que dê para compreender na língua portuguesa, eu não faço ao pé da letra. Vamos continuar. He is salesman. Ele é vendedor. He is not salesman. Ele não é vendedor. Observem mais uma vez onde o meu not está, depois do verbo. It is a bear. Isso é um urso, ou ele é um urso. Para negar, it is not a bear. Coloquei o not novamente depois do is. Então, pessoal, jamais se esqueçam. Eu só preciso do not para negar a minha afirmação. Muito parecido com o português, que eu preciso simplesmente do não. Continuando, we are carpenters. Nós somos carpinteiros. Na negativa, we are not carpenters. Ou seja, nós não somos carpinteiros. You are banker. Você é bancário. You are not banker. Você não é bancário. Aqui eu quero que vocês prestem atenção. Eu coloquei o you nessa posição para explicar o seguinte. Banker é bancário, é uma pessoa só. Então, eu estou falando do você. Você não é bancário. You are not banker. Ou seja, está no singular, uma pessoa só. Observe a frase seguinte. You are mechanics. Vocês são mecânicos. Observem, aqui eu tenho o meu substantivo, o mecânicos, no plural. Ele tem um S ali dizendo que é mais de uma pessoa. Pode ser duas, pode ser três, pode ser 1 milhão. Eu estou dizendo, vocês são mecânicos. E a negativa fica, you are not mechanics. Vocês não são mecânicos. Então, pessoal, eu preciso lembrar, o S indica que essa palavra está no plural. E o not está depois do meu verbo. Eu posso usar antes? Não. Se eu colocar antes para ficar parecido com a língua portuguesa, eu estarei errando a minha frase. Essa negativa estará completamente errada. Então, para ficar parecido com o que a gente fala todos os dias no português, eu preciso fazer essa tradução de uma forma compreensiva e não ao pé da letra. Vamos continuar com os exemplos. They are drivers. Eles são motoristas. Observem que os motoristas está no plural e eu me refiro à pessoa do eles. Utilizei o verbo are. A negativa, they are not drivers. Eles não são motoristas. Mais uma vez, o not depois do meu verbo. O que nós precisamos frisar é que para negar algo, dizer que isso não é, que isso não está, eu preciso do not, sempre depois da pessoa sobre a qual eu digo algo. Mais uma vez, essas pessoas em inglês são o I, you, o he, o she, e o it, o you, o we e o they, depois do meu verbo. Ou seja, esses verbos são am, is ou are. Então, fica da seguinte forma, quando eu vou te dizer eu não sou ou eu não estou, I am not. Ela não é ou ela não está, she is not. Ele não é, ele não está, he is not. Nós não somos ou nós não estamos, we are not. Vocês não são ou vocês não estão, you are not. Você não é ou você não está. You are not. Aqui pode acontecer de ter uma certa confusão para saber se é o você ou o vocês, já que eu escrevo da mesma forma. Como eu saberei se é plural ou singular? Aqui é só observar o que vem depois na frase. Se eu continuo falando no singular para uma pessoa só, ou se eu continuo falando no plural, que indica que são mais pessoas. E they are not. Eles não são e eles não estão. Lembrando, eu pulei aqui o it is not. Por quê? Para lembrar que o it se refere a qualquer coisa que não seja gente. Então, eu estou dizendo, isso não é, ou ele não é,
ou ela não é, me referindo ao quê? A um animal, a um objeto, a um país, a qualquer coisa, relembrando, que não seja a gente. Bom, pessoal, quem ficou com dúvidas, é só repetir o vídeo ali na parte dos exemplos. Eu vou só falar algo aqui que para algumas pessoas não ficou muito bem e me pediram para falar. Quando eu digo para você, I am artist, eu estou dizendo que eu sou uma artista. Mas eu também posso utilizar o verbo to be aqui para dizer para vocês quem eu sou, qual é o meu nome. Então eu posso te dizer, I am Adri, estou te dizendo que eu sou a Adri. Ou I am not Adri, eu não sou a Adri. She is Adri, she is not Adri, ela não é a Adri. He is Pedro, ele é Pedro. He is not Pedro, ele não é Pedro. E they are not our friends, eles não são nossos amigos. Aqui eu não falei os nomes, mas eu posso dizer mais uma vez ou novamente. They are not João, Paulo, Francisco, ou seja, eles não são o João, Paulo, Francisco, certo, pessoal? Então aqui eu estaria utilizando o verbo to be para me apresentar ou apresentar outras pessoas, para dizer quem eles são, assim como eu poderia utilizá-los para dizer o fulano é engraçado. Eu poderia dizer he is funny, ele é engraçado. He is a hairdresser, ele é um cabeleireiro. Ou seja, eu poderia utilizar para falar sobre profissões e assim vai. Tem algumas outras formas onde eu também posso utilizar o verbo to be e vocês verão adiante. Bom, pessoal, nós pararemos por aqui hoje. Nos próximos vídeos falaremos sobre a formação de perguntas e a forma contraída, a forma curta, que eu posso utilizar para dizer a mesma coisa que eu digo na frase afirmativa e negativa de uma forma breve. Ficaremos então por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham satisfeito as necessidades de muita gente que ainda tem dificuldades com o verbo to be. Não se esqueçam de curtir, caso vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham sugestões, críticas, elogios, podem deixar nos comentários, que também é muito importante. Fiquem com Deus e até a próxima!